boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês, né, nessa mais uma sessão da segunda jornada de monografia, começando agora. E quero dizer que está sendo muito produtivo poder participar de tantos encontros, né, reencontros, como eu dizia agora há pouco, né, do reencontro tão afetivo que houve agora na parte da manhã, entre professoras, né, que apresentaram seus trabalhos monográficos de alguns anos atrás, e rever pessoas também. Então, é um lugar realmente que transcende um pouco a questão técnica, né? Questão talvez mais fria. E então eu estou gostando bastante de acompanhar isso e poder colaborar de alguma maneira também. Para mim está sendo muito interessante. É claro que a gente está começando agora a sessão, mas eu digo poder colaborar porque assim a gente já vem com esse histórico há algum tempo, né? A gente teve a preparação, a gente pensou no que a gente ia apresentar, e hoje eu e o meu colega de coordenação, o meu amigo Cristiano, a gente vai falar um pouco sobre os percursos discentes no curso de Pedagogia de Niterói em relação à monografia. E é interessante a gente falar, né, colocar primeiramente o lugar da onde a gente fala, né, de onde a gente fala. Eu falo enquanto técnico em assuntos educacionais na coordenação do curso de Pedagogia há 10 anos, né, estou envelhecendo na coordenação, muito tempo, né, entrei jovem, enfim, estou envelhecendo e é bom envelhecer, né? Eu vi essa potência hoje de manhã, no encontro das professoras, falam num sentido muito amoroso da palavra, porque é uma experiência, né? São coisas que vão nos passando e nos perpassando. E enquanto técnico de educação na coordenação de pedagogia, eu vi muitas histórias acontecendo, né, em relação à entrega de monografia, em relação a desesperos, né, de conseguir ou não conseguir entregar o trabalho, mas isso tudo entra um pouco no caráter mais subjetivo da história. Eu também não quero me alongar muito. Esse primeiro momento é só mesmo para situar algumas coisas, e a nossa intenção, minha e do Cristiano, é ter uma breve fala, uma breve apresentação, e depois abrir para um bate-papo, né, para comentários, para cada um poder colocar o seu ponto de vista. E então é um pouco por aí. E só para terminar assim essa breve apresentação, né, minha apresentação, no caso, acho que é importante. Eu vejo que a maioria aqui ou são professores ou são colegas, né, alunos, mas de colegas e técnicos também que estão aqui presentes. Mas é bom, né, fazer uma apresentação breve. Então, eu sou técnico em ações educacionais na coordenação de pedagogia há 10 anos. Sou formado em letras, fiz mestrado e doutorado em letras também, e já fui professor na educação básica durante alguns anos, professor de português e de literatura. E então é um pouco desse lugar que eu falo. E eu quis pontuar isso inicialmente porque, além de estar na coordenação, enquanto acadêmico, né, eu também entendo um pouco dessas agruras, dessas dificuldades, dessas tensões que vão acontecendo enquanto te realiza um trabalho acadêmico, porque é uma verdadeira relação. Você estabelece uma relação com o seu texto, com o seu projeto, com o seu sonho, e muitas vezes vira um pesadelo, né? A gente não sabe como é que vai terminar. E então essa parte psíquica, né? Essa parte dos desafios é muito instigador, né? Ao mesmo tempo que nos chama, né? A gente vai atrás de um projeto, de um estudo, de um objeto de estudo, porque aquilo nos tocou, mas ao mesmo tempo aquilo também nos traz angústia, né? A angústia do tempo, a angústia da avaliação. E eu só estou trazendo tudo isso porque foi um pouco das coisas que eu ouvi nas sessões anteriores. Então, estou retomando um pouco disso para começar essa fala. E aí eu peço a Thaisa para passar o primeiro slide, por favor. Em 2019, então, portanto, há 2 anos, a gente começou um trabalho na coordenação do curso, justamente para tentar ver essa questão
curricular que tem afligido alguns alunos, né? E não é um número pequeno, também não é um número tão expressivo, mas, sobretudo, é um número humano, digamos assim. Né? É um número que a gente precisa sempre ter diante dos nossos olhos, né? Muitos alunos não têm conseguido terminar dentro do prazo regular do curso, que são de 9 semestres, né? Esses alunos extrapolam esses 9 semestres, que é o período regular. O curso de pedagogia é um curso integral, ou seja, é um curso em que o aluno, a priori, precisa ter a disponibilidade de estudar na parte da manhã e tarde, ou tarde e noite. E muitas vezes também o aluno acaba não conseguindo ter essa disponibilidade e acaba estudando só na parte da manhã ou da noite por causa do trabalho, né? Então, assim, a gente foi observando que esses 9 períodos, eles acontecem, em termos de regularidade, para pouquíssimos alunos. Assim, posso dizer, eu não estou aqui com esses dados agora para projetar, mas eles acontecem para cerca de 10 a 20% dos alunos. A maioria dos alunos passa de 9 períodos. Né? Se forma com 10, 11, e a média do curso, a última média que foi feita do curso, estava em 12 períodos. Os alunos levam 6 anos, essa é a média, os alunos levam 6 anos para conseguir se formar. Né? Isso já excluindo os trancamentos, enfim, são 12 períodos regulares. Né? E aí, assim, a gente começou a se debruçar sobre isso, né, sobre esses dados, e foi criada uma comissão de estudo e análise da retenção do fluxo curricular do curso de pedagogia, que teve duração de 2 anos, né, mas, assim, teve duração de 2 anos, mas não terminou, porque teve desdobramentos, e acredito que o Cristiano vai falar depois. Então, foi um embrião que está dando frutos, e um desses frutos, né, posso adiantar, é a própria jornada de monografia. Tem uma ligação, né, com a comissão de estudo, tem um mérito de várias pessoas, né, de vários professores, técnicos e alunos que se engajaram nesse segmento. E essa comissão, ela foi composta, né, por 3 professores, a professora Márcia, que está aqui, a professora Lisete, e também pelo professor Reginaldo. Foi composta por mim também enquanto técnico e por 2 alunos e depois por um aluno, né, Leno e Juliana, e depois quem participou mais ativamente foi o Daniel. Então, a gente teve o trabalho de levantar dados sobre retenção. E aí, como a gente chega na questão da monografia? Quando a gente levantou esses dados sobre retenção, a gente viu que um dos componentes curriculares que tem maior retenção é a monografia. A monografia, ela está atualmente, já naquela época também, com uma taxa de retenção, especialmente em monografia 4, bem acentuada, em torno de 40%. Né? É uma taxa alta, mas também é compreensível, né? Dentro dessa dinâmica dos ligamentos, dos desligamentos dos alunos, né? Em relação à própria vida pessoal, né? Trabalho, família, problemas financeiros. É muito difícil um aluno concluir em 9 períodos. Né? Então, essa monografia 4, especialmente, ela se torna, às vezes, um, um momento um pouco complicado, não digo para a maioria. Como disse, 40%, então mais da metade consegue chegar na monografia 4 e concluir. Mas aquele aluno, enfim, por vários percalços, acaba chegando sem o trabalho monográfico com um andamento melhor, né, mais adiantado, acaba tendo que ficar mais um semestre. E então, a partir disso tudo, né, dessa questão de saber que a monografia era um componente curricular que retia bastante, a gente, no grupo, né, eu, Márcia, professora Lisete, Reginaldo, os alunos também, a gente viu que era interessante, nesse primeiro momento, escutar os alunos, escutar os discentes. Esses alunos que estavam retidos em monografia há muitos períodos, né, tinha uma aluna que estava retida há 4 anos e meio em monografia, só monografia. Ela não conseguia concluir monografia. E não é que o curso se torna não é prioridade, se torna assim algo
que fica para trás, mas, assim, muitos alunos já trabalham, né? Então, é difícil, às vezes, compartilhar esse andamento acadêmico. E aí vão surgindo outras coisas também, bloqueios, etc., de escrita. E então a gente se propôs a ouvir. Né? E aí, assim, essa questão de ouvir, ela é muito interessante, o que a gente está fazendo agora, né, nessa jornada, nessa segunda jornada de monografia. Quero fazer um link muito rápido com, eu li umas 2 semanas atrás, para aqui, né, para apresentar assim, de uma maneira mais informal, Cartas a Cristina, do Paulo Freire, né? A carta 16, do Paulo Freire, fala justamente sobre essa questão da escuta. Paulo Freire e outros, né, outros colegas, companheiros, salvo, não sei, não me lembro agora se foi na PUC, acho que foi na PUC, em São Paulo, eles fizeram, durante um tempo, justamente um processo de escuta, né, só que era aluno de pós-graduação, um processo de escuta de alunos do mestrado e doutorado, sobre as dificuldades de escrita, mas assim, não tinha nenhum roteiro, né? Não tinha nenhum um projeto específico, assim, não tinha um objetivo, digamos, traçado, só a escuta. E assim, é interessante você ver como só a escuta já transforma, né? Porque ali saem angústias, dificuldades, e você vê que é uma coisa comum para todos, né? Esse momento, às vezes, aí você escuta e você vê que a dificuldade não é só sua, você escuta e tem uma ideia de como conduzir o seu trabalho, né? Sobre a pesquisa. Porque, assim, a parte metodológica, ela é um pouco mais simples, claro, né? Assim, você pode aprender regras, mas se você não tem, por exemplo, uma confiança, uma organização, ou mesmo um estímulo, né? Isso pode desandar. E nessa escuta dessas discentes, em 2019, e vale frisar que eram só alunas, o curso de pedagogia é um curso com uma grande parcela de mulheres, mas assim, essas mulheres que participaram desses grupos, que estavam retidas, né, era um grupo com muitas histórias, né, atravessadas dessa questão de dificuldades, etc. E eu me lembro agora, assim, aleatoriamente, né, de uma delas que já estava há uns 3 ou 4 semestres, só por monografia, e ela acabou perdendo a matrícula naquele semestre só por monografia e conseguiu a rematrícula e conseguiu concluir, que bom, né? Mas, enfim, ela falou justamente sobre isso, né? Falou, eu não preciso fazer mais nenhuma matéria, mas eu pego uma disciplina todo semestre para estar aqui, porque é muito solitário escrever. Assim, e agora na pandemia, então, eu nem imagino como está sendo isso. Eu sei que os números de retidos e números de reprovados em monografia estão aumentando, assim, de uma maneira, sabe, muito, tá aumentando, né, tá exponencial, assim, mas, então, a partir desse trabalho de escuta, a gente traçou alguns projetos, tivemos algumas propostas, e que, né, nessas propostas, elas estão se desdobrando, né, sobre essa maior volta, né, dos alunos, essa maior religação entre as conexões, né, perdidas entre orientadores e orientandos, na própria jornada de monografia e na disciplina de letramento acadêmico, etc. Mas é um processo. E é um processo também muito individual, digamos assim, né? A gente pode, de repente, tentar traçar algumas coisas, mas a gente sabe que a gente não tem controle sobre a vida do aluno, né? E então, assim, esse momento da monografia, né? Acho que é a cereja do bolo, né? O momento de conclusão, né? Quando a gente chega lá na formatura e fala, né? Sobre os 4, 5 anos ou 6 anos, enfim, que viveu no curso e tudo deu certo. Mas a verdade, assim, que às vezes essa cereja do bolo está lá prontinha, né? Mas o bolo em si começa a desmanchar durante o curso, né? Uma coisa bastante problemática. Mas se serve talvez de consolo, enfim,
é uma coisa que está posta para todo mundo, assim, né? O que a gente pode fazer sempre é dialogar, refletir, pensar, mas todo mundo que faz uma graduação passa por esses percalços e é inevitável, né? Eu mesmo iniciei uma graduação agora, né, de novo, enfim, psicologia. Estou vivendo um pouco isso também como aluno trabalhador, né? Que às vezes não consegue ler os textos a tempo e já fica apreensivo, porque fica pensando, puxa, mas eu posso dar mais do que isso, eu não estou conseguindo ler. Então, vou chegar na monografia de novo ainda. Vou chegar na monografia de novo ainda. Estou pensando já no que quero escrever, enfim. E isso é o desejo, né? Você vai começando a pensar, tendo ideias sobre isso. Pode passar o slide, Thaisa, por favor? Eu não quero me estender muito nesse primeiro momento, eu já falei 15 minutos, eu vou tentar limitar a 20 minutos, como eu tinha combinado antes. Então, nessa escuta dessas alunas em 2019, tínhamos 36 alunas acima do prazo de integralização de 14 períodos, né? Uma parte desse grupo se fez mais presente em várias reuniões, e a gente pôde ouvir, né? E naquela época, por que estou usando dados antigos, né? Porque depois veio a pandemia, e a pandemia, ela meio que relativizou esses dados um pouco, porque esses semestres agora, esses 3 semestres, eles não estão contando para a integralização, né? Então, a gente não pode dizer que o aluno está cursando mais períodos e está, entendeu? Esses semestres não contam para efeito de prazo. A gente teria que fazer uma análise e abstrair esses 3 semestres. Então, naquela época, tínhamos 36 alunos cursando acima do prazo de integralização e 150 alunos acima do prazo regular de integralização de 9 períodos, no total de 819 alunos. Pode passar, Thaís. Esse número aí é um número atual, né, mais atual, já agora da pandemia, né? Vocês podem ver aí que em 2020.1 e 2020.2, esse é o número de inscritos nas monografias. Muitos desses alunos aí, desse número final, são só os alunos que permaneceram inscritos até o final do semestre. Desse número aí, tem um número um pouco maior de alunos que estavam inscritos e cancelaram. Cancelaram nas primeiras semanas. Enquanto o sistema estava aberto, alguns alunos cancelaram, né? Então, esse número era um pouco maior. Então, assim, dá para ver que monografia 4 está com uma porcentagem muito alta, né, muito significativa, de alunos que reprovaram, né, que estavam inscritos em monografia 4 e não conseguiram concluir o curso. Em 2020.1 está acima de 50%, inclusive, né, uns dois, né, no caso. Eu posso trazer um dado também, a gente tinha no período passado 69 alunos prováveis formandos. No semestre passado, agora, 2020.2, 69. Desses 69, que eram alunos concluintes, que tinham condições de concluir nesse semestre passado, desses 69, 23 se formaram. 23 se formaram. E desse número de 69 alunos, eram 32 alunos que só deviam monografia. Só deviam monografia, 32. Desses 32, 10 se formaram. 22 ficaram para mais um semestre só devendo monografia. Então, assim, trazer esse número em 2021 mostra um pouco que aquele gargalo lá de 2019 continua, e são muitos são as mesmas alunas, que acabam elevando um pouco esse patamar da integralização para cima, e, assim, nos fazem pensar um pouco, né, sobre essa questão mesmo da dificuldade de encerrar um trabalho monográfico, ou da dificuldade de poder encaminhar esse trabalho monográfico junto com o andamento das disciplinas, né? Monografia 1 começa no 6º período, e eu tinha pensado aqui, não vou me estender, depois eu posso até pegar essa informação, mas a gente também preparou um questionário para esses alunos retidos, né? E justamente eu acho interessante, né? E alguns alunos pontuaram justamente isso, né? Tinha uma pergunta que era assim: quando você começou a pensar no seu tema de monografia? 8º período. Já no 8º período.
Não foram poucos, também não foram muitos, não foram todos, mas assim, um número expressivo pensou no oitavo. E um número também interessante mudou, normal também, né? Mudar nesse andamento. Mas quando você tem o seu tema definido de monografia no oitavo período, fica um pouco mais complicado para você fechar, né? E sobre esse questionário também, para não me alongar e já meio que fechando a minha fala, só mesmo colocando várias coisas como uma provocação, enfim, né, como mote depois para a gente poder conversar, uma aluna, né, falou uma coisa muito interessante assim, nesse questionário, assim, escolha algo que te dê prazer, algo que você goste, né, para estudar na monografia, né, falando da questão da paixão. E aí eu me lembrei hoje de manhã, uma aluna que apresentou, a Julia Botelho, ela citou o Jorge, né, Jorge La Roça Bom Dia, falando sobre a questão da experiência, né? Bom Dia ele retoma Benjamin, que a Júlia também cita no trabalho dela, que eu não li, então eu estou pegando só as referências que ela projetou no slide, assim, né? Essa questão da experiência do Bom Dia e do Benjamin, né, por tabela, é muito interessante pensar o seguinte: o que é a experiência para né, esses dois pensadores, de modo geral, claro? A experiência é o que nos toca, né? É o que nos move. Não é aquilo que toca, é aquilo que realmente nos perpassa. Então, falar desse lugar, daquilo que realmente nos puxou, né, nos fisgou para poder fazer um trabalho acadêmico, é interessante, é importante. Assim. Porque quando você assume essa marca autoral, esse desejo, eu quero estudar isso, porque isso me toca. E eu pude observar isso, e isso é um mérito de pedagogia muito interessante. Pude observar isso lendo os cadernos de resumos dos alunos. Eu li alguns cadernos antigos, e como tem aluno falando da experiência pessoal na monografia, falando da experiência em sala de aula, falando da experiência em família, né? Falando de situações de violência na escola, na família, falando, por exemplo, desse lugar que eles ocupam, né, como o primeiro graduando da família, né, especificamente graduando numa universidade pública. Então, essa questão da identidade, do lugar onde você fala, do seu desejo, daquilo que te move, é muito importante no trabalho acadêmico. É claro que a gente sempre fica naquela apreensão, né, enquanto estudante, eu tenho que falar aquilo que vai me fazer ser aprovado, né? Não quero falar besteira no trabalho, e depois, assim, vai dar ruim, né? Enfim, mas é um risco, né? A gente se sente atraído para isso, enquanto pesquisador, né? E esse momento de fala, ele é muito importante, né? Lembrando mais uma vez de Paulo Freire, né? Cartas da Cristina, a oralidade, ela precede a escrita. Falar, mentalizar, pensar naquilo que você vai escrever, e esse pensamento, ele não quer dizer falta de técnica, né? Paulo Freire também fala, né? Você tem que ter, essa questão de você ter o afeto, ou a paixão por aquilo que você escreve, não significa falta de clareza na pergunta, nem falta de clareza na resposta. Você precisa ter clareza na pergunta, clareza na resposta. Mas precisa também ter um pouco de paixão, né? E aí, ter também a coragem, às vezes, de dividir, né? Como tantas pessoas estão dividindo aqui, e eu fico encantado com isso, né? Das pessoas dizerem aquilo que estão estudando, aquilo que estudaram, enfim, porque isso é um drama também, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo a dissertação, fazendo uma tese, e era uma questão dos meus colegas também, né? A gente ficava naquela agonia, né? A gente ficava querendo se esconder às vezes, né? Ah, não quero encontrar ninguém, porque a pessoa vai perguntar, e aí, como é que está a tese? E aí, como é que está a dissertação? E aí, como é que está a monografia? E assim, se você for instigado a falar o que está fazendo, fica aquele medo de passar vergonha, falar besteira, e às vezes é bom. Eu me lembro assim, vou fechar com essa fala, né, e depois eu posso continuar na conversa. Eu me lembro que quando estava fazendo a tese de doutorado, eu fiz sobre identidade nacional, né, a formação da identidade nacional, a questão do homem cordial em dois autores. Né, puxei pelo Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, e fiz um paralelo, né, uma comparação com o Macunaíma, do Mário de Andrade. E aí,
eu parei para falar sobre isso com um professor da faculdade de educação. Não vou falar o nome dele não, tá? Não que tenha sido ruim, mas eu prefiro não falar o nome dele. E aí, porque ele é da área, enfim, sabe? Ele é uma referência na área, tinha muitas coisas na área e eu li coisas dele, né? E aí eu falei, minha tese é isso aqui. E tentei, digamos assim, defender para ele, né? E aí ele falou assim, tá muito ruim, Regis. E assim, já tinha passado uns 2 anos que eu estava no doutorado, enfim. Mas sabe que eu gostei? Eu falei, realmente, tá muito ruim, porque quando você não consegue defender a ideia com clareza, aquilo que você está pensando, não é que você está fracassando, não é um fracasso seu. Você não é um fracassado, você não está perdendo, né? É como você está organizando aquilo, né? Como você está organizando as ideias. E aí eu fui melhorando, né, sintetizando aquilo, e no final deu tudo certo, graças a Deus, enfim, sem problemas nenhum. Então eu digo que esse momento de compartilhar, ele é muito potente, ele é muito poderoso, e ele é muito importante mesmo. Não esconder, não engavetar as ideias, não engavetar os textos, né? Isso é uma vergonha, é uma dificuldade que vai acontecer sempre. Toda página em branco vai gerar aquele transtorno, aquela dificuldade de pensar, será que eu tenho capacidade de falar sobre isso, né? Apesar de você querer falar sobre isso, isso é mais angustiante, né? Que é alguma coisa que te moveu. Às vezes não é questão de cumprir um protocolo, realmente aquilo te instiga, né? Eu acho que a maioria aqui, pelo menos, está fazendo curso de pedagogia, claro, às vezes assim, porque é uma oportunidade de trabalho também, mas é uma escolha, né? Eu escolho fazer o curso de pedagogia porque isso me interessa, porque isso me atrai. E dentro dessa atração, há escolhas, né? Eu posso escolher o objeto de estudo, mas é sempre um enigma que vai ficar falando das nossas potências, das nossas impotências, e recomeçar é sempre uma dificuldade para todo mundo, né? E finalizo mesmo agora, já extrapolando o tempo, perdão, uma colega minha, né, que é aluna de mestrado, de letras, né, ela recentemente compartilhou comigo um artigo que ela queria publicar, né, que tinha um artigo que tinha sido indeferido por uma revista, só que ela precisava desesperadamente submeter novamente, porque ela é bolsista, enfim, da CAPES, e ela precisa pelo menos submeter mais uma vez um artigo todo ano, né? E aí ela é super reservada sobre essa questão de mostrar o texto dela, né? O que ela está escrevendo. Ela me mostrou o texto, eu li, fiz algumas observações, e depois ela me mandou o parecer da revista, o parecer negativo da revista. E tinha algumas coisas ali consonantes que eu tinha falado de fato, mas por que estou dizendo isso? Porque o que ela colocou para mim durante o tempo todo, e o tempo dela está esgotando, e isso também me deixa angustiado, né? É uma amiga, né, que já protelou 3 meses, né, da defesa do mestrado, mais 3 meses, agora vai completar 6 meses, e ela é bolsista CAPES. Então, aquela angústia, se ela não defende, se ela não consegue, ela tem que devolver o dinheiro, a bolsa, e não consegue escrever. Está naquele bloqueio, enfim, e está com medo de mostrar, enfim. Então, quando ela mostrou para mim, eu me senti bastante feliz, assim, tipo, é um passo, né? É dessa coragem, às vezes, que a gente precisa mesmo de estar mostrando, sem vergonha, aquilo que está fazendo, porque no final das contas, é sempre um processo. É sempre um processo. A gente vai dar o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode talvez não vai ser aquilo que vai satisfazer a gente naquele momento. Mas a gente pode continuar isso num outro trabalho, num outro trabalho. Então, às vezes, é conseguir juntar essas reservas e fazer um trabalho simples e acreditar que a gente tem essa capacidade e que as coisas continuam, né? Finalizo por aqui e passo para o meu amigo Cristiano e depois a gente volta para o bate-papo. Obrigado, Regis. Esse slide aí que a Thaisa projetou agora, ele resume, na verdade, por meio dos encontros para a escuta dos alunos, que o Regis comentou, e com os questionários, um questionário que eles responderam ao formulário, o Regis sintetiza, né? Esse slide sintetiza o que o Regis falou antes, que são
geralmente os problemas, as dificuldades que os alunos relatam, que eles relataram à comissão. Eu não fiz parte dessa comissão, eu entrei na coordenação de curso depois disso. Então, o Regis tem muito mais experiência com esse trabalho diretamente ligado a esses alunos, essas alunas, do que eu, mas eu me aproximei nesse segundo momento, agora já na assessoria de monografia do Regis, para a gente poder fazer um estudo a partir desse trabalho da comissão. Então, foi muito importante, agradeço aí a comissão, porque gerou dados, gerou experiência, gerou informações que foram muito importantes para esse trabalho conjunto que eu e Regis viemos tentando desenvolver para culminar aqui hoje nessa conversa com vocês, e que a gente pretende também caminhar, né, continuar. Só para resumir um pouco desse slide aqui, que traz informações, sintetiza informações que o Regis colocou antes. Eu vou, então, seguir o mesmo ritmo do Regis, eu vou falar rapidinho um pouquinho de mim. Eu sou... Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Ferreira de Barros, e eu também fui professor de História na rede básica privada de ensino, fundamental e médio, fiz professor de História, fiz mestrado, doutorado na área de História. Agora eu estou fazendo uma segunda licenciatura, então eu tenho uma identificação muito grande com a área de educação. Então agora eu estou cursando a licenciatura em Filosofia. Trabalho na UF já há alguns anos, trabalho na UF desde 2014, 7 anos. Mas na coordenação do curso de Pedagogia eu trabalho há 1 ano. Então é um trabalho mais recente, é um trabalho de aprendizado cotidiano. Então, é a partir desse lugar, assim como o Regis muito bem colocou, é a partir desse lugar que eu falo de um professor, de um historiador, de um aluno de filosofia, de um técnico em assuntos educacionais que trabalham no curso na coordenação, na secretaria do curso de Pedagogia da UF, que é uma coisa, inclusive, que eu tenho muito orgulho hoje, eu falo com muita satisfação, que eu trabalho junto com o curso de Pedagogia. Thaísa, passa, por favor, esse slide. Bom, a gente combinou, quando a gente foi pensar essa fala para vocês hoje, né, foram 3 a 4 meses de estudo que a gente tentou desenvolver para poder trazer uma coisa para vocês hoje. A gente pensou que seria interessante também prestar contas para vocês, né? Uma espécie de prestação de contas, sobretudo para os estudantes e para as estudantes do curso de Pedagogia, para professores, técnicos que não estão tão familiarizados com essa questão que tem se desenvolvido em torno do tema monografia no curso de Pedagogia. Então, a gente resolveu fazer um esforço de indicar os principais desdobramentos que vêm ocorrendo a partir do trabalho dessa comissão, né, desse trabalho importante feito pela comissão, cujos membros o Regis já mencionou, né? Então, aqui a gente aponta, não tive a intenção, o Regis e eu não tivemos a intenção de esgotar essas iniciativas, mas a gente fez esse esforço de, pelo menos, sintetizar e trazer para prestar contas para vocês do grande esforço que tem coletivamente sido empreendido na Faculdade de Educação para criar condições pedagógicas para que o componente curricular monografia ele seja desenvolvido na sua máxima potência, trocando por miúdos para que ele seja um motivo de menos sofrimento para vocês, para os estudantes, né? Esse é um grande esforço coletivo que a gente tem feito, e essa lista ela dá um pouco a ver isso. Então, a criação da assessoria de monografia, que é mais ligada à coordenação, a criação da rede monografia, que é uma coisa mais ampla, não é? Que congrega professores, alunos, estudantes e técnicos, a revisão do curso de monografia 1, que tem sido discutida já há algum tempo, que tem sido pensada, dando mais ênfase à relação das vivências dos alunos com os temas de escolha deles, esse estímulo a essa relação, não é? A resolução de monografia que está em construção, em debate, que vai também amparar o tema da monografia, e outras coisas, como a divulgação das monografias no repositório institucional, a listagem dos temas de orientação para que os alunos tenham como saber quais são os principais temas que os orientadores possíveis
que eles podem escolher, quais são os temas que esses professores orientam, né? A tentativa de fazer uma interlocução, uma ligação com os alunos de monografia 1, né? Com possíveis orientadores que os acompanharão a partir de monografia 2 para tentar integrar a monografia 1 às demais monografias. Reuniões com os matriculados em monografia 2, 3 e 4 foi uma coisa que a gente fez também esse semestre, né, Márcia? Para tentar mapear as dificuldades que os alunos estão, aqueles que estão sem orientação, né, e tentar intervir, tentar dar sugestões, escutar, né, repensar o próprio processo de pensar a monografia. Então, junto com esta jornada, que talvez é uma grande vitória, né, que é um grande desdobramento do trabalho da comissão. E eu listei aqui também o grupo, não necessariamente é um desdobramento, me corrija, Márcia, se eu estiver cometendo alguma incorreção, mas não é um desdobramento da monografia do trabalho da comissão, mas é ligado a uma professora, Jéssica Rodrigues, que é da rede, que trabalha muito em parceria com todo esse grupo de pessoas que têm pensado a monografia e tem feito um trabalho importante que eu acredito que também dá um impacto, dá um desdobramento importante na qualificação do componente monografia no curso de pedagogia, que é o grupo de estudos e pesquisa em leitura e escrita acadêmica, o GEPLEA. Então, esses aqui são alguns desdobramentos que eu achei por bem, Regis também achou por bem, que nós prestássemos conta para vocês terem noção do empenho que alunos, estudantes e estudantes, professores e técnicos têm feito para integrar a monografia no contexto geral do curso de pedagogia. Thaísa, passa, por favor. Bom, a gente optou, né, por também seguir um outro caminho que a gente acreditou que iria potencializar esse pensar a monografia no contexto do curso de pedagogia, né? Então, além das falas dos estudantes retidos, né, das iniciativas em andamento na FEUF, a gente quer compartilhar com vocês esse terceiro conjunto de informações, né, que tem a ver com a literatura especializada relacionada ao tema da monografia. Então, a gente acredita que a aproximação com essa produção acadêmica especializada, ela fornece elementos que permitem fundamentar, contribuem para fundamentar a construção do lugar da monografia no nosso curso de pedagogia. E também acho interessante trazer esse estudo bibliográfico que a gente está tentando desenvolver, né, está em andamento, porque é um exemplo, eu acho que a gente compartilha com vocês um exemplo de um instrumento, de um modo de fazer pesquisa, de uma ferramenta que é comum na área de ciências sociais aplicadas, que permite não só quem trabalha com método de estudo bibliográfico, de revisão bibliográfica, que vai focar o trabalho em fazer uma revisão bibliográfica, mas também quem quer fazer um levantamento para traçar o que normalmente as pessoas chamam de estado da arte, né? Para saber aquele tema que você estuda, em que pé aquilo anda, não é? Para você poder traçar um diálogo com alguns autores recentes, fazer críticas comparando esses autores, né? Fazer com que o que está sendo pensado ressoe no seu trabalho. Então, eu e o Regis, a gente resolveu integrar esse esforço para a gente compor essa pesquisa que a gente está tentando desenvolver no contexto da coordenação e da assessoria. Então, esses são os indexadores, para vocês já se familiarizarem, são os indexadores e os bancos de dados científicos. É uma pequena diferença, né? Os indexadores, eles somente listam as produções acadêmicas, né? E tem os bancos de dados, eles também guardam essa produção acadêmica, tanto que vocês, quando forem começar, quem ainda não está, vai começar a mergulhar nesse mundo, vai ver que em alguns desses, na primeira página, aparece, além da página do artigo, aparece uma outra página com dados bibliográficos, com normalmente um cabeçalho, de um desses nomes, né? Por exemplo, a Cielo, que é o caso desses bancos de dados que também guardam, né? E aí você tem aqui tem alguns internacionais, nacionais. Eu achei por bem, achei interessante compartilhar com vocês a própria experiência de um instrumento de pesquisa que a gente está mobilizando, né? Para vocês verem, terem essa imagem e
e saberem como é múltipla, são múltiplas as possibilidades. Pode passar, Thaisa. Então, esse levantamento, a gente recortou muito, né? Porque é importante dar recorte para você dar conta que você quer estudar. A gente tinha um tempo aproximado de 3 a 4 meses para trazer alguma coisa para vocês, então a gente não podia expandir demais, então a gente pesquisou basicamente pelo tema, pelo assunto monografia, pelo assunto trabalho de conclusão de curso. A gente recortou artigos, somente artigos, de pesquisadores brasileiros escritos em língua portuguesa. Então, quer dizer, você já recorta muito. E só isso forneceu 50 artigos, né, que se debruçam sobre o tema da monografia. Então, o segundo esforço foi a gente categorizar. O que é isso? Tentar reunir, agrupar esses artigos por meio de temas comuns, de orientações comuns, de interesses comuns, para que a gente pudesse se situar, né, na leitura desses 50 artigos, para a gente saber aonde a gente ia caminhar mais, aonde a gente iria caminhar menos. Então, foram essas 8 categorias aqui. As 4 primeiras, elas fornecem informações muito relevantes para esse interesse que a gente tem de pensar o componente curricular monografia no contexto do curso de pedagogia, porque traz para a gente algumas experiências comuns. Isso é um interesse muito grande nosso aqui. A gente quer mostrar também para vocês que vocês não estão sozinhos. O Regis passou por isso, eu passei por isso, eu vou passar por isso de novo na minha monografia da filosofia, e tem um bando de alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, também passando por angústias, por dificuldades, por questões, e há pesquisadores no Brasil que estão preocupados também em pensar quais são essas dificuldades e também traçar algumas propostas para tentar intervir e melhorar essa situação. Então, a gente achou muito interessante fazer essa comparação entre a realidade do curso de pedagogia e essa realidade mais geral, a nível de universidade brasileira. Pode passar, Thaís. Então, aqui, para vocês vão perceber claramente algumas similaridades com pontos que o Regis foi trazendo das dificuldades que as nossas estudantes retidas colocavam para a comissão, né? Então, a monografia como um fardo, como motivo de sofrimento psíquico. A dificuldade na escolha do tema é algo muito recorrente entre os nossos estudantes. Isso é bastante reincidente. E nessa bibliografia isso também aparece com muita intensidade. A dificuldade na escrita, aqui pensando mesmo a questão do letramento acadêmico, então a Jéssica, a Danusa, outras pessoas já vêm no contexto da nossa jornada falando disso também, para auxiliar a gente a repensar essa questão, e isso aparece também na bibliografia, né? E aí me chamou muita atenção, porque uma hipótese de trabalho minha do Regis era pensar essa linearidade ou não linearidade no percursos das nossas discentes em relação à monografia. A gente percebeu que há uma não linearidade. E essa não linearidade também é relatada em outra realidade que não a do curso de pedagogia da UF, da FIUF, né? Então, isso chamou muita atenção. Um ponto que me chamou muita atenção é a questão da integração precária da pesquisa no curso, ou seja, a ideia de pesquisa, o lugar da pesquisa na formação como ferramenta pedagógica, na formação dos graduandos, né? E no nosso caso, especificamente, a gente vai pensar aqui vocês, os estudantes e as estudantes de pedagogia, a formação de professores /pedagogos /pesquisadores, né? Então, a gente tem uma bibliografia farta na área de educação que enfatiza como que ser professor demanda uma habilidade reflexiva que está muito ligada à ideia de pesquisa. Então, essa integração precária que a sociologia da educação já coloca como uma necessidade, esses estudos também colocam como uma necessidade, e que nós, que temos, de algum modo, nos envolvido com essa questão da monografia no curso de pedagogia, temos comprado também, né, Márcia, Regis, essa briga, isso me chamou muita atenção, porque integrar a pesquisa no curso, né, integrar a pesquisa no curso é uma necessidade cada vez mais premente. E, por último, e sem tom de polêmica, sem qualquer
provocação. Uma coisa que é muito relatada, foi relatado por alguns dos nossos estudantes, não é a maioria, no caso das nossas estudantes retidas, mas que aparece em algumas pesquisas, em alguns cursos muito fortes, é a questão das queixas sobre uma postura que seria relatada, sentida, né, apreendida como arbitrária e negligente de alguns orientadores. Então, passa, Thaísa, por favor. Então, a gente achou também interessante levantar, assim como eu apontei as nossas alternativas, o que a gente está buscando, algumas coisas que a gente encontrou, né, nesses estudos. Desculpa, gente, esse fone está ruim, porque ele é daquele que encaixa na orelha totalmente, só que fica um eco quando fala, é horrível, cara. Perdão. Então, algumas dessas propostas que a gente mapeou, para a gente fazer uma rápida comparação, não vou me deter muito tempo nisso, foi a criação de grupos de estudo e de monitorias voltados à produção da monografia. Isso eu achei muito interessante, porque aqui a relação com a pós-graduação pode entrar muito forte. E eu li um artigo de um menino que teve essa experiência como monitor, mestrando, monitor na disciplina de pesquisa. Então, ele relata essa experiência, ele traça coisas que ele pôde contribuir, as dificuldades, e olha, dificuldades muito parecidas com as nossas. Então, me parece que valia a pena indicar e deixar isso aqui no ar, né? Não só os grupos de pesquisa que nós já temos, mas algumas frentes voltadas especificamente para a potencialização da pesquisa e da monografia no contexto do curso, monitorias, essas coisas. O estímulo à participação dos alunos em evento, coisa batida da parte de alguns orientadores, né, que pela experiência já fazem isso, mas tem alguns estudos que indicam isso como uma prática mais formal mesmo, formativa. Falar oralmente em eventos acadêmicos, apresentar textos escritos. A gente tem a Thaísa aqui que está ajudando a gente na parte criativa da organização, organizando eventos. Isso também faz a gente aprender, né, a lidar com o universo da pesquisa e vai ter um efeito positivo na monografia. Eu defendo isso muito fortemente. Experiência de novas técnicas em disciplinas de monografia. Então, tem 2 artigos que tratam especificamente disso, e a produção de espaços de formação e instrumentos para o trabalho dos orientadores. Me lembro muito fortemente da pergunta de uma professora num artigo: quem ensina o orientador a orientar? Né? Normalmente, isso vem da experiência, aquilo que você aprendeu de positivo e negativo com o seu orientador, uma coisa que você deixa de fazer que você via que não era positiva, você pega com a experiência de um colega, você escuta o que o aluno está te trazendo e repensa a sua prática, mas não existem espaços formais de preparação tão recorrentes para que os orientadores aprendam a orientar ou tenham ali esquemas, instrumentos possíveis para esse tipo de trabalho. Então, há algumas pesquisadoras que têm levantado essa bola, né, e têm feito proposições sobre isso, como sendo uma das propostas, intervenções que eu achei que valeria a pena jogar aqui no ar, para a gente brincar, para a gente conversar hoje. Thaísa. Obrigado. Então, agora eu vou para a parte final da minha fala. A parte um pouco mais... né, eu acho que a gente tenta aqui agregar, a gente tenta reunir tudo que o Regis falou, tudo que eu falei até aqui. Não é uma parte fácil, né? Porque é uma coisa que está em andamento. Eu e o Regis, a gente tem mergulhado na obra do Paulo Freire, e temos lido Benjamin também, mas nesse primeiro momento a gente optou, né, Regis, por focar mais no Paulo Freire, até pela natureza, o contexto do centenário. Então, questão de tempo, a gente achou que era nesse momento melhor focar nesse mergulho no Paulo Freire. Então, perdão se a coisa não está tão bem formulada, mas é porque ela está acontecendo enquanto eu falo aqui com vocês. Mas é uma proposta de reunir um pouco das coisas que a gente falou e repensar o conceito de monografia mesmo, sob a ótica do Paulo Freire, né? Então, a gente falou, né, de algumas perspectivas discentes, das iniciativas decorrentes dessas dificuldades postas pelos alunos. A gente tratou um pouco da literatura especializada no tema da monografia. Agora a gente chega nesse ponto da reflexão em que a gente pergunta, basicamente, o que Paulo Freire tem a nos ensinar sobre a monografia, né? E aí o Paulo Freire comenta sobre a importância da pesquisa em vários lugares, né?
no 16º, na 16ª carta do livro Cartas a Cristina, o Regis já mencionou um pouco, ele fala detalhadamente do papel do orientador numa perspectiva democrática de educação. Eu acho que para todos nós que estamos passando por uma formação de licenciatura, por todos nós que fomos orientandos, somos orientandos e somos ou seremos orientadores, me parece que ler essa carta é uma coisa muito válida, né? Mas a gente optou por seguir outro caminho, a gente optou por pensar uma noção que não está explicitamente ligada ao tema da monografia, e a gente está falando aqui especificamente da noção de amorosidade, né? A gente aposta nessa noção freiriana de amorosidade, porque a gente está entendendo que ela nos permite, de algum modo, dialogar filosoficamente com os desafios que são postos, que são apresentados pelos nossos estudantes em relação à monografia, né? Essa aposta que a gente quer compartilhar com vocês agora nessa parte final. A questão da amorosidade, ela aparece em vários momentos nos textos de Paulo Freire. Assim, na educação como prática de liberdade, ela já dá sinais, a palavra amor já aparece, né? Esses rastros vão se multiplicando na pedagogia do oprimido, se reafirma como um valor decisivo na pedagogia da esperança, e retorna, de algum modo, ali mais explícito, enquanto há amorosidade na pedagogia da autonomia. Mas, no final das contas, o que é amorosidade no ponto de vista, na ótica do Paulo Freire, né? Primeiramente, esse querer bem não se confunde de forma alguma com sentimentalismo ou individualismo. A amorosidade, ela é inseparável de uma atitude que é humilde, audaciosa, que é corajosa, que é rebelde, né? E que é, sobretudo, radical, que vai à raiz das coisas, né? Então, a amorosidade, ela corresponde a um agir sempre com o outro, né? Um fazer marcado, um fazer com, sempre marcado por princípios como a solidariedade, a colaboratividade, a comunicabilidade, a dialogicidade, né? Esses principalmente. E aí, como esse amor se substancia, né? Esse amor, ele se materializa num profundo respeito pelos homens e pelo mundo, no combate contra a opressão e a desumanização, né? Ele se materializa no compromisso com a emancipação humana, no compromisso com a seriedade, com a técnica, com a sistematicidade, com o conhecimento, mas também no comprometimento, no compromisso com a novidade, com a criação e com a boniteza, né? Esse termo tão bonito que o Paulo Freire gostava tanto de usar. Então, no final das contas, né, a amorosidade implica um gesto, daí a nossa proposta é de pensar isso filosoficamente, a amorosidade ela implica um gesto ético, político, estético e epistemológico, né? E é exatamente nisso que a gente gostaria de tocar, é isso que a gente quer enfatizar, né? Se nós pensamos a monografia como um ato de amor, né, no sentido freiriano do termo, ela precisa ser entendida como uma forma de... Ela é sempre um querer bem às pessoas e ao mundo, né? Então, assim, é um comprometimento com as pessoas e com o mundo, e, portanto, se a gente está entendendo que dentro do contexto da monografia há relações humanas com o outro, é possível resgatar essa noção de amorosidade para pensar o contexto da monografia. Então, a monografia passa a implicar esses gestos que, do ponto de vista filosófico, a gente está enfatizando aqui na obra do Paulo Freire. Então, a monografia passa a ser um gesto ético, porque o ato de aprender e ensinar a monografia, ele significaria nessa ótica, acordar uma responsabilidade mútua entre as diferentes partes envolvidas nesse processo. Implicaria um agir compartilhado, marcado sempre por negociações, né? Se deixa impregnar pela hospitalidade, pela generosidade e pela criticidade, que não ética e amor não é excludente a uma relação marcada também pela
criticidade mútua entre as partes. E é um ato político também, porque a experiência monográfica funciona como um laboratório, né, de prática libertadora, uma experiência embrionária de reinvenção das relações de poder. Quer dizer, a sociedade que a gente quer construir, ela está sendo gestada nas relações humanas envolvidas na monografia, né? É um gesto estético, porque ela daria verdadeiramente lugar à escrita autoral. E aí, no sentido de revalorização poética mesmo, revalorização poética das vivências, dos interesses, dos saberes e dos desejos discentes, dos alunos e das alunas. É estético no sentido de criatividade e de boniteza, que ressignifica a existência, que permite reescrever a si mesmo enquanto a gente produz um escrito monográfico, né? E, por fim, é epistemológico, porque essa potência poética, ela nunca está... Ela está em tensão, né? Mas em tensão não excludente, com a exigência que a gente tem que ter de adesão a critérios, técnicas e instrumentos, né? E aí esses critérios, essas técnicas, esses instrumentos, eles estão sempre disponíveis nos diferentes espaços do aprendizado da monografia dentro da universidade, né? E aí cabe aos alunos, aos professores, aos envolvidos selecionar, aprender, acrescentar, ressignificar esses critérios, mas aí uma relação não excludente. E aí eu acho que eu estou dialogando muito com o Regis, falou lá no início, né? É não excludente entre uma estética que tem a ver com uma poética da existência pela escrita monográfica e uma posição epistemológica que exige critério e rigor do conhecimento. Isso a gente não adota nesse conceito de monografia que a gente está defendendo como excludente, né? Então, no final das contas, o que é monografar, né? Como um ato de amor, se não um gesto ético, político, estético e epistemológico radicalmente democrático, né? E foi essa aposta que eu e o Regis a gente fez, e a ideia é justamente propor pensar a monografia como um ato de amor e como um gesto radicalmente democrático. A gente acredita na potência dessa noção dialogada com Paulo Freire e dialogada com o que os alunos nos colocam, né? E aí, para fechar, né, que o tempo já estourou, certamente, muito disso que a gente colocou, né, que enquanto um ato, a relação entre amorosidade e monografia, muito disso já está em curso nas experiências, em muitas experiências potentes aqui do nosso curso de pedagogia, né? A gente, no final das contas, espera que que essa nossa tentativa de reavaliar o conceito de monografia, a questão da monografia, ela seja suficientemente justificada pelas dificuldades que os nossos estudantes nos apresentam cotidianamente, né? Pelos desafios que essas dificuldades nos põem enquanto sujeitos desse processo e profissionais da educação envolvidos com a universidade, né? No final das contas, são as estudantes e aos estudantes que a gente dedica o esforço que a gente empreendeu com essa reflexão, né? Cuja motivação não pode ser outra, senão a de querer vocês bem, né? No sentido freiriano do termo. Então, é um pouco disso que a gente quis trazer. Espero que as provocações que vocês nos fazem e ressoam tanto em nós, ressoem em vocês. As provocações que vocês fazem ressoam tanto em nós, as provocações que a gente traz possam, de algum modo, ressoar em vocês tanto quanto ressoam em nós. Falou, gente. Obrigado e desculpa ter ultrapassado um pouquinho a tolerância. Dilma, levantou a mão. Oi, boa noite. Eu só queria relatar um pouquinho da minha experiência. Agora que eu vi, o meu áudio estava fechado? Não, totalmente aberto. Ué, gente. Ouvimos você todo o tempo. Eu queria relatar um pouquinho da minha experiência, que eu achei muito interessante na fala do Cristiano. Eu sou orientanda da professora Elisete.
E o que mais me chamou a atenção quando o Cristiano falou de, né, monografia com amor, e eu não tenho como não deixar de elogiá-la, né, a minha orientadora, é que ela me acolheu com muito amor, e colocou em prática o que a pedagogia nos ensina, né, a forma de receber, né, os alunos que estão aí passando por esse momento, e eu achei muito bonito da parte dela, e eu acredito que esse seja realmente o verdadeiro caminho, é você respeitar, acima de tudo, a história do aluno, né? Porque eu lembro que ela me convidou para participar do grupo de pesquisa dela, e eu fui. E assim, quem conhece a minha história sabe que eu estou voltando para a universidade depois de muitos anos, né? Já fiz uma graduação há muito tempo atrás, então eu voltei eu falo que eu sou a tia da turma, porque eu já estou com quase 50 anos. E assim, ela, em nenhum momento ela deixou de respeitar a minha história. E quando eu estava no grupo, a princípio, eu quis sair do grupo, porque eu ficava assim, nossa, o pessoal é muito inteligente, o povo é muito gabaritado, eu estou fazendo o quê aqui? Eu não consigo nem falar nesse grupo de tão difícil que está. E ela sempre, a todo momento, falou, você tem o seu momento, a sua hora, respeitou as minhas dificuldades e me colocou a seguir, né? Seguir em frente. E então acho que é por aí essa questão da monografia com amor. Eu, uma professora com 23 anos de experiência de sala de aula, de repente não ser reprovada, não conseguir meu certificado, simplesmente porque eu não fechei uma monografia espetacular, maravilhosa, né? Então, assim, seria até injusto ela, como educadora, não respeitar essa história. Então, eu acho que é por aí, que tem que realmente ver o potencial de cada um, claro, querendo um trabalho de qualidade, não desmerecendo a qualidade do trabalho, mas também conhecendo esse aluno, não só impondo a ele eu quero um trabalho X e não dá a vez de fala para esse aluno se expor, colocar. Então, acho que foi bem legal essa partilha. E eu posso dizer que, com isso, ela conseguiu me deixar mais tranquila. Que eu sei que, com as minhas limitações, eu vou conseguir concluir meu curso. Né? Não vou deixar de fazer, vou deixar de concluir por não ter, porque eu sinto assim um pouco de falta de embasamento teórico mesmo, né? Depois de tantos anos sem estudar, então não tem como comparar uma pesquisa de um jovem que está entrando na universidade agora com todo o gás, estudando, né? Que vive para isso, com uma pessoa que já passou por muito tempo né? Sem estar em contato com o mundo acadêmico. Então, é isso que eu queria colocar. Obrigada, Dilma. Rafaela? Eu queria comentar sobre o trabalho, né, que o Regis e o Cristiano apresentaram. Eu acho que é assim, muito importante, e achei legal também por todo esse mapeamento, né, por identificarem os estudantes mesmo, as dificuldades. Eu acho que esse apoio, né, de certa forma isso é um apoio, faz parte é um incentivo mesmo, né, para quem está escrevendo a monografia, para mostrar que a pessoa não está ali sozinha, né, que tem mais gente caminhando junto com ela. E eu acho que todos esses programas, né, todas essas ações que vocês fizeram para poder ajudar os estudantes que estão escrevendo a monografia, ele é muito importante. Acredito que quem está aqui, principalmente para quem está chegando agora, que é do primeiro período, é importante que a gente saiba que existem essas ações, porque parece que é uma coisa muito assustadora, mas quando a gente sabe que tem essa rede de apoio, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que não vai estar ali sozinho, né? Que a gente vai ter sempre alguém, vai ter o orientador, mas além do orientador, vai ter mais alguém que vai estar ali ajudando, assim como a rede de monografia e como essa jornada, que eu acho que é importante, e que deve ser considerada também como uma das ações, né, que estão previstas para poder motivar esses alunos que estão escrevendo as suas monografias. Então, são ações importantes e que fazem a diferença mesmo na vida do estudante.
Vou falar. Fiquei na dúvida se eu falava, se eu não falava, mas acho que é que eu estou muito emocionada, mas eu falo, calma. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a apresentação de vocês. Foi muito boa, foi muito tocante, assim, porque realmente tudo que vocês falaram, tudo que está sendo construído nessa jornada, ela toca a gente de uma maneira assim que eu não sei nem expressar, porque eu, por exemplo, muitas vezes já pensei em desistir do curso, e foi uma escolha, sabe? Eu entrei porque eu escolhi ser pedagogo, escolhi fazer pedagogia, mas, como vocês falaram, né, muitas vezes os estudantes precisam trabalhar, não tem outras escolhas, e a gente tenta organizar tudo, botar tudo assim de uma maneira que a gente consiga se entregar à faculdade e, ao mesmo tempo, se entregar ao trabalho, só que chega um momento que a gente vê que não é possível terminar no tempo previsto, porque pegar muita disciplina não dá, e, por exemplo, pelo menos para mim, né, nunca foi uma opção, porque eu não consigo organizar tudo, eu não consigo fazer por fazer, eu preciso fazer para aprender, para significar aquilo na minha vivência, até porque eu quero ser uma professora, sabe, que tenha uma prática embasada, que consiga de fato estar ali, porque eu acho que o estudo é eterno, a gente sempre vai estar aprendendo e reaprendendo, toda vez que a gente tem uma troca, a gente aprende novas coisas, a gente só não ensina, a gente aprende enquanto aprende a gente ensina também, é um movimento mútuo. Então, assim, esses espaços, todas as vezes que eles aconteceram durante a minha formação, eles foram fundamentais para que eu continuasse, para que eu me sentisse acolhida, para que eu tivesse forças e acreditasse em mim. Então, muitas falas, assim, representaram isso do medo. Será que você é capaz? Será que vai ser possível? Enfim, coisas que também passam por mim, né? Passaram não, porque ainda passam. E aí, quando a gente tem esses encontros, assim, eu fico refletindo como isso é importante, o quanto isso significa para nós estudantes, sabe? Porque, às vezes, a gente se sente tão distanciado assim, dos professores, desse meio acadêmico, com tanto medo, achando que a gente não é nada, e não, a gente isso tudo aqui só é possível porque cada um daqui existe, sabe, porque a nossa existência faz diferença, então, eu, assim, fico muito grata, porque todos os eventos que eu pude participar, e quando eu pude me dedicar à faculdade, porque isso também foi uma escolha, né, sei que nem todo mundo pode fazer essa escolha, mas eu não quis mais trabalhar em escola em si, quis me dedicar mais à faculdade, e desde então eu venho aprendendo muito, eu venho crescendo muito, e vejo assim que esse trabalho de vocês é muito importante, porque para essas pessoas que não podem escolher, né, por exemplo, terem outras alternativas para sentirem isso que eu estou sentindo agora, sabe, para poderem viver isso, que é viver a faculdade, viver esses encontros, e eu só queria deixar esse registrado, porque realmente eu fico emocionada que a jornada passada foi um motivo para eu estar aqui hoje, sabe, querer participar, porque eu fiquei encantada, e eu falei assim, nossa, esse evento mudou, me deu uma vontade, assim, grande, me fez pegar a monografia 1, que eu não ia pegar, e agora participar, então, assim, dizer para os alunos, eu tenho 2 amigos que estão quase desistindo, e eu falo, não, gente, vem comigo, eu te ajudo, vamos fazer juntas, porque aqui realmente a gente vê isso, quando a gente consegue participar, a gente vê que é possível, que esse trabalho coletivo é fundamental. A gente sozinho realmente não constrói nada, a gente está o tempo todo dialogando, seja com os autores, seja com os colegas, seja com os professores, enfim, com o espaço, com tudo, né? Tudo que nos atravessa, todos esses textos que nos atravessam, a gente o tempo todo dialoga. E eu queria muito agradecer e incentivar também os alunos, principalmente, eu sei que muitos alunos do primeiro período estão aqui, incentivá-los sabe, a perguntar mesmo, a participar, mandar e-mail, falar, sabe, a Rafaela, eu estou, tipo, muito orgulhosa dela, que ela é aluna recém-chegada, e ela está participando, falando, isso é muito bom, gente, porque ouvir vocês move, sabe, move a gente também que já está aqui na frente, porque muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, vou desistir, não sei, dá um desespero, e a cabeça começa a pifar, e aí quando a gente está aqui, assim, a gente fala, não, calma, tudo vai se ajeitar, tudo é possível, e quantas coisas boas, sabe, como é bom admirar um colega, e o colega admirar a gente, enfim, é isso, então eu só queria incentivar que vocês para vocês participarem sempre, que puder, que for possível, sabe, falar sem medo, porque a UF é isso, sabe, pelo menos na pedagogia, a gente realmente é acolhido, a gente tem escuta, e não sei nem o que falar, porque, cara, olha esse suporte, olha essa apresentação, assim, maravilhoso. Rafaela. Acho que era o Stana antes, não? O Stana tinha pedido para falar, Rafaela? Não sei. Thaísa. Eu não tinha visto. Mas... não vi a ordem. Então, por favor, professor Stana. Porque o Stana não estava aparecendo a mão levantada aqui, não.
É porque às vezes fecha, quando a gente liga e desliga o som, Ah, tá. cai a mãozinha. É um sistema novo do Google que eu quero entender qual é a lógica ainda, mas a mãozinha cai, entendeu? Pessoal, boa noite. Já tentei externar o meu encantamento com o trabalho do Regis e do Cris aqui no chat, né? Mas eu queria enfatizar mais ainda, né? Partindo do seguinte aspecto, né? Principalmente porque agora a Thaisa falou que tem muito estudante de primeiro período aqui. Eu queria tentar explicar um pouco melhor em que consiste esse privilégio que a gente está vivendo aqui, tá, pessoal? A Rafaela já exprimiu também muito bem, Thaisa maravilhosamente, ambas, né? Eu esqueci o nome da primeira moça que falou, Dilma. Na verdade, a gente está vivendo um momento muito especial, né? Ainda bem que vai ficar tudo gravado, porque é um momento que eu acho que aciona a pedagogia freiriana no concreto, né? Foram horas de trabalho, foram convergências, foram pouquíssimas divergências, nem me lembro se houve alguma, mas muito empenho, e a partir desse movimento, desse impulso, que a gente pode chamar de amorosidade, que a gente pode chamar de compromisso profissional, é um dado, como os meninos já levantaram, né? A problemática da monografia como um interruptor de fluxo. Em todos os cursos, eu acredito, não deve ser só no curso de pedagogia. Eu tenho colegas na UFRJ da pedagogia que fizeram um estudo muito parecido e identificaram a mesma coisa, mas eu não acredito que seja só em pedagogia, né? Então, pensem vocês, né, estudantes principalmente, que privilégio a nossa comunidade está constituindo, em primeiro lugar, para tomar na sua mão, no seu colo, no seu coração e na sua inteligência, esse tema como uma responsabilidade coletiva. E é tão coletiva que a voz dos estudantes é primordial, assim como o Regis e Cristiano fizeram. Ao ouvi-los, fiquei até curiosa quantas vezes, meninos, vocês ouviram os estudantes, como é que foi esse processo, me interessei pela cozinha da pesquisa, né? O questionário também, queria muito conhecer o questionário. E voltando especificamente para esses dois servidores, né? O senso comum diria que eles estão atuando lá na secretaria do curso da graduação e tem a importante tarefa de cuidar do encaminhamento dos fluxos desde a matrícula, as necessidades de trancamento, a questão da diplomação, dos estágios, sem esse fluxo, só com a sala de aula e avaliação e nota, a gente não se forma, né? Mas a atenção deles, de verdade, não se espera, não é usual, eu desconheço, né, que a atenção de servidores seja tomada como foi tomada por Cristiano e pelo Regis. Vocês conseguem imaginar quantas horas de estudo, quantas horas de trabalho, quantas horas de reunião? Eu acho que isso não vai encaixar na dissertação, na tese, são graduações, né? Nos TCCs de nenhum dos dois. Isso está fora das horas de trabalho. Eu realmente fico emocionada. Fico emocionada porque não é trivial, gente. Isso não é qualquer coisa. Isso expurga as dificuldades, isso expurga o problema de escolha do tema, eventuais dificuldades com o orientador. Não.
mas fala disso, e repito aqui a Thaísa, né? Acho, Márcia, que esse evento, ele tirou um pouco a monografia de um lugar penumbroso, sabe? Sombrio, oculto, porque meio que tabu, fala não, abafa o caso, né? E não, pelo contrário, a gente coloca a monografia no meio da roda, como a gente já falou em outro momento, né? Acende fogo para iluminar a monografia e transforma a monografia numa questão coletiva, né? Seja porque precisa conversar, precisa desabafar, precisa trocar ideia, precisa receber e oferecer sugestão, mas a prova mais cabal de que é uma questão coletiva e é uma questão que é para ser prazerosa no final das contas, não conheço quem não olhe com ternura para o seu texto depois, né? A prova mais cabal é que do primeiro ao quinto andar, né, a mobilização de toda a faculdade, e que eu destaco assim com muita honra e satisfação no trabalho que os nossos dois colegas apresentaram hoje. Então, meninos, estudantes, tomem o que aconteceu hoje aqui como um enorme gesto de carinho, né? Tomara que isso seja um reforço a mais para vocês encararem essa tarefa, que no final das contas é gostosa, é bonita. Como não, né? Produzir conhecimento, como não ser autor? É sempre muito prazeroso. Então, mais uma vez, Regis e Cristiano, parabéns. Claro, Márcia, parabéns também. Obrigada, professora. Regis? Oi. Quero agradecer as falas, né? Dilma, Rafaela, Thaís, o Stan agora, enfim. Obrigado, Stan. E refletindo, né, sobre o que você falou agora, Stan, né? Pensando nas várias escritas da vida, né? Não só as escritas acadêmicas, né? As coisas que estão ali no papel. Estar na coordenação também estar no lugar de atravessamento, né? Das experiências. As experiências, elas não chegam às vezes de maneira entrecortada, né, como um liame, né? A gente trabalha, enquanto técnico, com uma atividade meio. A gente liga aluno a professor. Mas justamente esse entre-lugar é um lugar muito potente, assim, é um lugar de escuta ali nas entrelinhas, às vezes de não poder opinar muito, né? Mas de ouvir desabafos também. Quantas e quantas alunas já não apareceram lá na coordenação chorando, se descabelando, né? Não foi à toa que eu comecei a fazer o curso de psicologia. É só uma brincadeira, mas o curso estou fazendo mesmo, é sério. Eu falei, não, eu acho que eu tenho uma vocação para isso, enfim, nesse flerte com a área, porque também foi uma coisa que me atravessou, assim, dizendo de uma forma séria, esse contato já de 10 anos, né, com esse material riquíssimo de trocas, não é qualquer coisa, assim, e também eu sei que não é qualquer curso, né? Estar nesse lugar com essas pessoas, dividir esses momentos, é algo muito especial, né? E até lembrei de uma história da Thaísa, né? Há 2 ou 3 anos atrás, eu não esqueci, enfim, ela também não esqueceu, e me marcou muito, enfim, porque não vou contar agora de novo, enfim, talvez seja uma coisa mais privada, não estava gravando na hora, enfim, mas eu achei muito bonito o gesto dela e falei, nossa, não é qualquer coisa. E no fim deu certo para todo mundo. Então, essas coisas que a gente vê no curso de pedagogia, a gente vê na vida também, mas falando desse lugar da pedagogia, transforma a gente, transforma muito a gente, sabe? Então, eu me sinto muito agradecido também de poder estar ocupando esse espaço. E só queria pontuar algumas coisas muito rápidas aqui, né, dialogando com o que o Cristiano falou, né? Mais uma vez, só frisando, né, na questão dialética, de técnica e de afeto, né? Uma coisa não precisa excluir a outra, né? A gente usou o termo amorosidade, mas a professora Stana usou compromisso, enfim. E pode ser qualquer um, é aquilo que nos move, né? Você tem um interesse por fazer algo, né? Aquilo que te move, aquilo que te transforma. E que bom, né, Thaís, que você não desistiu, que você encontrou na jornada de monografia um depoimento riquíssimo, né? Certamente não só através da jornada de monografia, porque
esse germe a gente já traz de outras coisas, mas, assim, a jornada de monografia, de repente, despertou isso em você, falou, não, eu preciso continuar, né? E que não é uma coisa única também, assim, ouvindo outras alunas, alunos também, né? Mas digo alunas porque a maioria são mulheres, são muitas histórias de quase desistência, são muitas histórias de quase desistência. Eu lembrei agora de uma aluna que falou, assim, que ela estava perdendo a monografia, né? Já estava mais de 2 anos, sem conseguir concluir a monografia. Ela falou, não vou, eu pensei em desistir, mas falei, não posso deixar tudo isso para depois, para jogar tudo isso no lixo, né? Eu fui bolsista, eu fui para fora, né? Ela fez uma viagem nacional para estudo, né? Participou de congresso no exterior, assim, isso com muito sacrifício, né? Uma aluna que vem, né, de uma classe social mais humilde também, isso é uma coisa marcante na pedagogia, né? Muitos alunos são os primeiros alunos graduados, né? Vêm de famílias pobres, então é uma conquista coletiva, uma conquista trocada entre os colegas, entre os amigos do curso, também entre professores, né? Não é uma conquista realmente de forma individualizada, né? E também, assim, essa de tema, de ficar em dúvida sobre o que fazer, se vai dar certo ou não, como a gente tem conversado aqui, isso é extremamente normal, né? Eu acho que num percurso de 2, 3 anos, quantas paixões, né? Quantos novos textos, novas teorias não vão aparecendo e a gente vai pensando, pô, queria fazer isso. E é bom ter a figura, claro, do orientador, né? Para às vezes colocar isso pé no chão, né? Ajudar a fazer um recorte, mas às vezes mudar. E mudar também não é ruim, enfim, acho que não é um fim do mundo, assim, recomeçar, se dar mais tempo. Eu sei que é terrível, mas às vezes é se dar mais tempo, sim. Às vezes, assim, é claro que são tantas coisas que a gente não domina, a gente não tem como ajudar o aluno, por exemplo, a ter mais dinheiro, não precisar trabalhar e poder estudar integralmente. A gente também não tem autonomia, e talvez nem fosse bom, né? Ah, vamos reduzir o curso, então, para poucas horas. Ah, então vamos desistir da monografia. Existe uma coisa importante também na dificuldade, né? E eu achei muito interessante isso. Uma das alunas falou isso no questionário do estudante, sobre a questão. Tem uma pergunta lá que fala assim: como é lidar com essas dificuldades de escrever monografia? O que você acha disso? É uma coisa mais ou menos assim, não lembro de qual a pergunta, mas ela fala assim: a dificuldade é positiva, é importante ter dificuldade. Porque, assim, a dificuldade tem um valor em si também, né? Porque é uma marca de transformação, de ser transformado, né? De ser transformado, de ir além dos seus limites, né? Se as coisas todas fossem muito fáceis, elas não teriam o mesmo valor, né? Então, é tudo muito feito mesmo a suor e lágrimas, né? E eu fico muito feliz de estar participando disso também, tá? Eu não choro porque, assim, eu sou muito, muito seco quanto a isso. Não estava falando com uma psicóloga. Eu choro anualmente, né? Ou de 3 em 3 anos, enfim. Mas eu estou muito feliz de estar aqui também. Estou do meu jeito, né? Mais contido. Estou bastante emocionado e feliz também, agradecido pelas palavras e desejando sempre o melhor para todos os alunos. Também, dentro das possibilidades, sempre à disposição. Obrigado. Rafaela, desculpa, tá? Eu não tinha visto a mão levantada. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é que eu desejo ver todo mundo pessoalmente quando isso tudo passar. E sobre a fala da Thaísa, né, eu acho que é muito importante, assim, ela falar sobre essa experiência, né, que ela está tendo, e sobre a experiência de outras pessoas também, né, que pensam em desistir por causa da monografia por diversos fatores. E quando a gente para pensar nisso, né, para pensar nessas dificuldades do outro, eu acho que já é um gesto de empatia, né? Você olhar para essa dificuldade do outro e você tentar ajudar. Então, eu acho que isso dá muito mais significado ao trabalho, né? Ao trabalho de quem começa a agir em prol do outro e em relação ao trabalho do outro também, né? De perceber que de que a caminhada é coletiva mesmo, né? Como vocês falaram. E
pensar nessas relações de troca, eu acho que é muito interessante por pensar na monografia como um processo, uma escrita que é, de certa forma, individual, mas que ela tem traços coletivos. Então, acho legal pensar dessa forma e pensar em todo esse processo, né, de como a gente aprende muito com o outro e como seria desanimador fazer tudo isso sozinho, né? É sempre bom a gente ter alguém para contar, para falar sobre como está no trabalho e para ouvir a experiência do outro, ter alguém para ler nosso trabalho. Acho que é interessante, e ver que a gente tem uma rede de apoio é mais motivador ainda, né? Anima a gente, né? Fortalece o espírito que por muitos motivos pode estar desanimado. Eu vou comentar então, Tessa, rapidinho. Tem mais alguém aí para comentar? Não, né? Eu vou comentar rapidinho. Não vou me estender muito, não, porque eu acho que o Regis passou belamente pelo comentário de todas. Me vejo muito bem representado nas palavras do Regis, então eu não tenho grandes coisas a acrescentar, a não ser agradecer esse retorno carinhoso de todas vocês, porque isso é muito importante, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui hoje também é um gesto de amor, de compromisso com a coisa pública, né? Quando eu me preocupo com a formação de vocês, quando nós nos preocupamos com a formação de vocês, a gente está preocupado com a coisa pública, a gente está preocupado com a educação pública. E isso aqui eu encaro como uma prova cabal do que é e do que pode ser a universidade, né? Não isso aqui hoje, especificamente o dia de hoje, né? Isso aqui no sentido amplo de jornada, de trabalho coletivo, para garantir uma boa realização da monografia. Então, eu acho que sim, né, Rafael? É um trabalho coletivo no sentido que mais toca o nosso cotidiano enquanto alunos e funcionários, né? Servidores, professores, técnicos, que é fazer parte de uma instituição pública federal, né? Que presta educação, produz ciência, conhecimento, arte, cultura, que serve a comunidade e se esmera para fazer tudo isso com qualidade. Eu acho que as estudantes, os estudantes estão de parabéns pelo engajamento. A gente teve um engajamento muito, muito legal esse ano. O ano passado também foi, mas foi mais curto, né? Então, acho que todos nós estamos de parabéns, mas eu acho que vocês, estudantes, esse comprometimento que vocês têm mostrado é estimulante, né? Agora, eu lembrei de um negócio que a Dilma comentou da relação dela com a Lisete, né? E me tocou, na verdade, muitas coisas, me tocou muito uma coisa que está implicada no Paulo Freire, e justamente nesse gesto de querer bem e fazer bem, querer bem fazer com o outro, que é uma vigília, uma autovigília anti-autoritária, né? O Paulo Freire coloca muito bem claramente isso, que é a responsabilidade de você não se ver autorizado a pensar no lugar do outro. Obviamente, existem relações de poder, existem, né, como o Porriquet, no maio de 68, quando era reitor de uma universidade, foi questionado pelos alunos, até passando dos limites em alguns pontos, e ele, um apoiador do movimento maio de 68, perguntavam para ele por que ele se achava no direito de estar ali professoral. Ele humildemente respondia: porque eu li mais livros do que vocês, não tem nenhuma relação de poder institucional que suplante isso, né? E os alunos acataram, porque, de algum modo, o saber era valorizado naquele contexto. Então, acho bonito lembrar isso, porque, embora atravessem algumas relações de poder na relação aluno, professor, orientador, né? Essa vigília anti-autoritária, essa vigília de não de sempre não se permitir fazer, estabelecer, ultrapassar esse espaço, essa outridade, né? Acho esse termo muito legal, esse neologismo. Dá muito bem a ver esse estrangeiro que vem e que você pode tentar enquadrá-lo nas identidades do outro que você já conhece. Aí ele vai, olha, entra numa janela, numa casa, né, numa janela, numa porta que a casa tem, e sem você perceber, o outro surge, né? E mesmo que você tenha uma postura mais rígida, esse outro vai invadir. Você vai ser
Você vai ter que hospedá-lo, queira você ou não. Então, acho que o que a Dilma relata da Lisete é um exemplo muito bonito já que o outro é sempre mais outro do que eu imagino mesmo, então vamos abraçar esse perigo potencial que vem bagunçando a casa, né? É disso que é dessa diferença que surge, né? A virtualidade, a produção do mundo, a diferença, novas formas de vida. Eu acho que a monografia tem esse potencial. E é isso. Thaís, Rafaela, vocês falam do acolhimento. Se vocês se sentirem acolhidas por nós, pronto. Todo o trabalho da assessoria, da rede já está aí. Já tem resultado palpável. Inclusive, eu vou falar aqui, vou falar. Na jornada passada, eu conheci a professora Jéssica. E ali, naquele dia, despertou algo em mim que eu não sei explicar. E aí, logo depois, eu tive matéria com ela. E o período que eu consegui me dedicar mais à faculdade foi o período que a gente entrou na pandemia. E aí, isso tinha me deixado muito triste. Eu falei assim, caramba, agora que eu consegui, a gente está, né, com esse distanciamento e todas essas questões, né, sociais, enfim. E aí, quando eu cursei a disciplina com ela, eu falei assim, nossa, agora eu senti. E é isso, sabe? Realmente é algo que vem, como o Regis e o Cristiano falaram, assim, a alegria, um prazer, você se sente, aquele desejo, sabe? Que fica ali em querer aprender, conhecer mais. E aí você vai entendendo a pesquisa, entendendo a importância, sabe? De cada produção, de cada trabalho, de cada contribuição, de cada diálogo. Enfim, porque é um tecido e cada pedacinho desse tecido significa, sabe? Marca alguém. E é importante para a gente também, como futuros professores, ali, sabe, entender melhor o que a gente está fazendo, saber o que a gente está fazendo, porque tudo tem uma intencionalidade, tudo depende de como a gente enxerga as concepções, os conceitos, né, do que a gente acredita. Então, até Paulo Freire fala isso, né, traz essa questão da gente ter cuidado em não praticar aquilo que a gente discursa, né, de ser diferente daquilo que a gente defende em nossa prática. E é isso, eu acho que esses momentos aqui são fundamentais para a gente realmente se reconhecer, é um autoconhecimento, a gente aprender a olhar para si com afeto, com carinho, acreditando, sabe? E olhar para o outro, como vocês falaram também. Então, assim, realmente, cada movimento muda e transforma. Hoje eu estou lá com a Jéssica e apaixonada e encantada, assim, por ela, e com a Márcia também, estou me aproximando agora e já encantada, apaixonada. E eu acho que é isso, essa relação ela só é possível quando a gente realmente tem a escuta, a gente tem a amorosidade, a gente tem, enfim, o carinho, a sensibilidade, esse olhar sensível, de acreditar, de estimular as pessoas a acreditarem em si. E é isso que eu quero, sabe, como professora, é saber que sempre que a gente entra em um lugar e sai diferente, isso já é revolucionário, sabe? Então é isso. Rafaela? Ai, gente, desculpa, porque eu não sei se posso abrir. Mas, pensando no que a Thaís estava falando, esses dias eu estava pensando, refletindo sobre algumas questões, e aí eu parei para poder refletir sobre essa realidade, né, que a gente está vivendo, sobre o fato de ter entrado na universidade, mas nunca ter estado na universidade, assim, no prédio da universidade, né, e aí eu fico pensando também na questão dos meus professores e colegas, que eu, de certa forma, convivo, assim, né, porque a gente tem as aulas juntos, mas eu nunca vi, né, não conheço, não sei se eu vou conseguir identificá-los de primeira quando tudo retornar, mas eu fico pensando que a educação é uma coisa tão maravilhosa que mesmo nesse período, eu ainda me sinto muito motivada a estudar, né? E eu acredito que parte disso vem dos meus professores também, né? Eles sempre partem de um discurso que é motivador, né? Tem aquele professor que sempre se coloca à disposição para ouvir o aluno, né? Não só em questão de conteúdo, mas poder entender, né? Como que é a vida do aluno, o que ele está passando naquele momento. Então, eu acho que essas ações, elas se refletem muito no nosso desempenho, né, como aluno, porque não é só sobre a questão também de você estar ali
só com conteúdo, nós somos seres humanos, né, e não robôs, então a gente precisa a gente precisa saber que tem alguém ali, né, e aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando que eu me sinto próxima dos meus professores, mesmo sem nunca tê-los visto pessoalmente, e que são essas interações, né, esses contatos que a gente tem mesmo de longe, que eu acho que ainda motivam um pouco a gente. E aí, pensando, e até você falou, né, sobre essa questão de você sentir, você realmente, eu sinto algo toda vez que eu entro, sala de aula, tem um professor lá me esperando, e aí a gente começa a aula, e aí às vezes eu entro com muito sono, né, porque as aulas são de manhã, aí eu entro com sono, fico, gente, que sono, mas depois de uns 5 minutos que eu ouço o professor falar e que aí eu vejo que eu começo a ler o texto, depois eu já estou bem. Então, é um processo muito transformador. E depois eu fico pensando, cara, eu estou estudando, sabe? Eu acho que tem muita gente que queria ter essa oportunidade, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, é uma coisa, assim, muito... É muito bom, né? É muito gostoso esse processo todo. Obrigada, Rafaela. Dilma? Só para encerrar, não me alongando, mas dizer que já encerrando, né? Já estou encerrando a minha carreira aí no ensino fundamental, né? Já perto de finalizar, mas com a alegria de saber que eu tenho alunas, né? Já hoje, com a idade de vocês, e saber que vendo vocês com esse gás todo, com essa animação toda, nos traz uma alegria como educadores de que as nossas sementinhas foram bem plantadas, né? A gente, então vamos ter futuras, né, professoras aí dando continuidade no nosso trabalho. Então, fico muito feliz. Mas eu ainda quero trabalhar bastante tempo. Tá bom? Parabéns, meninas. Thaís, aí, eu vi a Thaís, entrou praticamente junto comigo, né, Thaís? E aí cresceu bastante, tá bem empolgada. Rafaela entrando, parabéns, Rafaela, pela sua escolha. Fico muito orgulhosa de vocês. Ostana, obrigado pelas palavras, tá? O que eu estava aqui pensando, né? Eu e o Stano trabalhamos juntos muito tempo, né? Antes de eu vir para a coordenação da pós, da coordenação da graduação, trabalhei na coordenação da pós estrito senso. O Stana foi vice-coordenadora durante um período, foi um período muito, muito bom. Foi muito bom trabalhar com você e com o Marcos na época. Então, aproveito também para deixar publicamente aqui talvez você nem tenha noção, né? Algumas pessoas ultrapassam pela nossa vida e deixam algumas marcas, algumas impressões, deixam algumas coisas assim que elas não percebem que deixam, né? E você é uma delas, viu? Puxa vida. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Recíproco, você também é inesquecível. Parabéns, de novo. Eu aproveito também para agradecer esse momento, esse espaço. Eu acho que foi muito rico, foi motivador também, enquanto acadêmico, né, hoje também. Eu preciso, às vezes, dessa motivação, né? Como eu falei, estou fazendo a graduação agora de psicologia, e às vezes, assim, o momento é tão tenso, tão difícil para todo mundo, que eu me sinto, às vezes, meio apático, fico um texto para trás, 2 ou 3, às vezes, e é difícil, né, lutar com essa falta de organização e tal, as cobranças, a autopressão. Então, para mim também foi muito revigorante ouvir essas falas de incentivo, de trocas, e eu estou me sentindo muito bem, assim, e quero agradecer mais uma vez. E eu vou encerrando aqui a minha fala, eu acho que a gente tem ainda mais 10 minutos, mas já deixo a minha fala final aqui, e caso tenha mais pessoas, né, vi que a Márcia colocou aqui, levantou a mão, fiquem à vontade, e posteriormente, não tendo mais falas, eu acho que a Thaísa pode ir encerrando a sessão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Márcia? O microfone está desligado. Oi, boa noite, gente. Estou aqui escutando profundo. E
e assim, satisfeita com essa condição de escuta profunda, né? Queria destacar duas coisas, talvez. Coletividade, que é um trabalho coletivo, e aí eu estou me referindo àquilo também que é do campo da gestão. O que é essa gestão coletiva para a realização de um momento como esse? Em que, nesse momento, eu sinto uma sensação de descanso. Todos, a essa hora, né, muito fizemos, né, óbvio, mas um descanso de uma outra ordem. Uma sensação de que o coletivo, instituído, realizando, a gente se põe em silêncio, mas é um silêncio tão saboroso, um silêncio que só quer ficar em silêncio, entendeu? Mas assim, eu abro o microfone para dizer isso para vocês, como é bom ficar em silêncio, em escuta profunda, e percebendo o fluxo das coisas, as coisas acontecendo, as pessoas se posicionando livremente, as pessoas se emocionando livremente, as pessoas, inclusive, dizendo livremente que não choram, só uma vez por ano, por exemplo. Isso é uma confissão, isso é algo íntimo e pessoal compartilhado no coletivo. Isso não é pouca coisa, entendeu? Muito, muito bom a gente poder se sentir à vontade um com o outro, né? E perceber a potência da fala de vocês, extraordinária. Organizou tudo que foi construído. Eu fiquei assim, nossa, foi tudo isso mesmo. Eu acho que foi muito, né? Quanta coisa a gente conseguiu mobilizar coletivamente, né? A lista que vocês apresentaram foi tudo aquilo. E é isso. Sigamos, né? Obrigada mesmo por tudo. Antes de encerrarmos, então, eu gostaria de lembrá-los que amanhã, sexta-feira, das 18h20, teremos mais um encontro, mostra de monografias concluídas, com referências freirianas, e a mediadora Alice apresentarão os trabalhos Mariana, Marcele e Ricardo. Então, o convite está feito, quem puder participar será muito bem-vindo. Estamos muito felizes, né, com esse evento, como esse evento está sendo tão potente, significando tanto para tantas pessoas. Isso já nos move a querer continuar. Eu já quero fazer parte, já quero continuar ano que vem, no outro, e assim vai. E agradecer pela noite, foi uma noite muito boa, muito importante. Realmente, Márcia, quando a gente consegue se expressar e falar, é libertador, e eu estou muito feliz por fazer parte disso. E agradecer a todo mundo que participou. E é isso. Quer falar alguma coisa, Cristiano? Não? Não. Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de todos. Foi muito bom estar mais um dia, mais uma noite com vocês. Maravilhoso, Cris, Regis. Pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã.